Então, galera, o ato meramente ordinatório é aquele que não exige um conhecimento técnico especializado para a sua prática. E, portanto, né, exatamente por não ter essa exigência, ele pode ser praticado por qualquer servidor, independentemente de aprovação do juiz. Então é preciso dizer para os senhores que não há necessidade, né, de que toda circunstância do processo, seja dado conhecimento ao juiz para a sua aprovação. Então, como por exemplo, né, a entrega dos autos com carga para o perito, né, a remessa dos autos para a contadoria judicial, né, a cobrança dos autos que estão com o advogado que está retendo indevidamente esses autos. Então, esses são exemplos de atos meramente ordinatórios que podem ser praticados independentemente de aprovação do juiz. Como, por exemplo, uma vista obrigatória é um ato que pode ser praticado por qualquer servidor. Então, os atos meramente ordinatórios, né, são os antigos despachos de expediente. Agora, o despacho, não. O despacho, ele é um pronunciamento que é privativo do magistrado. Então, o despacho é um ato do juiz que visa apenas garantir a regularidade da marcha processual. Então, o despacho ele tem como objetivo impulsionar o processo, sem nada decidir. Então, no despacho não há nenhuma decisão, seja sobre questão de cunho material, seja sobre questão de cunho processual. Então, nada se decide num despacho. Ele tem por objetivo apenas impulsionar o processo, o andamento do processo. Então, como exemplos de despachos, eu posso citar o ato do juiz que designa uma audiência preliminar de conciliação ou de mediação. Um ato do juiz que requisita ao comando da corporação um militar que foi arrolado como testemunha por uma das partes. Então, esses são exemplos de despachos. Então, o despacho ele é privativo do juiz. Daí, você que está me assistindo, que está me acompanhando a minha exposição, pode formular a seguinte pergunta: Jefferson, qual é a diferença entre o ato meramente ordinatório e o despacho? Então, galera, a diferença é no grau de raciocínio exigido para a prática do ato. Então, essa é a diferença fundamental. O ato meramente ordinatório, ele não exige um raciocínio complexo para a sua realização. Daí poder ser praticado por qualquer servidor, a exemplo de uma vista obrigatória. Já o despacho, não. O despacho, ele requer, né, um conhecimento técnico, jurídico especializado. Daí ele ser privativo do magistrado. Então essa é a diferença básica entre o ato meramente ordinatório e o despacho. Agora é preciso dizer o seguinte em relação ao ato meramente ordinatório. Né? Em última análise, né, a responsabilidade é do juiz. Então, se necessário, cabe a ele a revisão desse ato meramente ordinatório. Outra questão que nós não podemos deixar de comentar com os senhores diz respeito à recorribilidade dos despachos. Então, esse é um tema que nós precisamos enfrentar, né? Principalmente diante da realidade do artigo 1001
do Código de Processo Civil, que estabelece que contra despacho não cabe recurso. Mas eu, no próximo vídeo, vou mostrar para os senhores que em algumas situações é possível se interpor um recurso de um despacho.